Bom, é isso aí, pessoal. Mais uma apresentação do Projeto Olhar 90, com o professor Fernando Batista, mais uma vez aqui. Prazerzão recebê-lo. Um tema bem relevante, atual, né? Inclusive, se está tendo muita busca, né, sobre a ferramenta do ChatGPT e tudo mais, e o professor vai falar um pouco da escrita matemática aí, usando o LaTeX e o ChatGPT, tá? E aí, então, fica à disposição aí, Fernando, quando você quiser começar. Muito obrigado, Leandro. Obrigado a todos pela presença aqui. Espero que essa aula seja útil. Não é bem uma aula, é mais uma conversa, tá? Falando a respeito de alguma parte elementar ali dessa mistura que a gente pode fazer do ChatGPT, da inteligência artificial, com um construtor de textos matemáticos que é o LaTeX. Eu falo sobre LaTeX faz muito tempo. Eu utilizo o LaTeX, para quem não conhece, né? Às vezes a pessoa não sabe o que é LaTeX. Então, vou dar uma explicada aqui rapidinho. O LaTeX ele serve para a gente digitar textos de matemática. Com certeza você já pegou o livro de matemática e você vê ali fórmulas, você vê desenhos, gráficos, esquemas. Então, tudo isso alguém precisou fazer, tudo isso alguém precisou digitar. O LaTeX, ele é essa ferramenta profissional que faz com que você digite, que possibilita que você digite esses textos profissionais aí. Então, aonde você vai usar o LaTeX na sua vida, né? A gente costuma se perguntar isso muito enquanto está estudando as coisas. Aonde que eu aplico? Uma das aplicações que você pode fazer é na construção das suas aulas, por exemplo. E aí, a gente não está pessoalmente, mas eu consigo imaginar a carinha de vocês aqui, pensando assim, talvez, mas já tem pronto, né? Já tem na internet, já tem livros, e de forma geral é verdade. Mas a gente sabe que, enquanto professores, cada um de nós vai planejar uma aula. E a gente planeja essas aulas, às vezes pensa atividades, e é muito difícil de você conseguir encontrar na internet uma atividade que esteja exatamente da forma como você imaginou às vezes. Então, muitas vezes você acaba inventando uma atividade, você acaba escrevendo essa atividade, e é aí que entra o LaTeX. Você consegue criar essa atividade aí a partir do que você imaginou, e essa criação é algo muito legal dentro da docência. Você poder criar uma atividade é uma atividade em si, né, muito legal de você poder fazer para aplicar com seus alunos. E essa, eu falo atividade, mas pode ser uma atividade, um texto, pode ser um resumo, caso você tenha vontade de fazer o resumo de um determinado conteúdo que você está ministrando. Tem várias aplicações, né, que você pode trazer para o seu dia a dia em sala de aula. Então, é interessante saber que existe e que está à sua disposição e é gratuito, tá? Tem muita ferramenta por aí que é paga e o LaTeX é uma ferramenta poderosíssima e gratuita, está à sua disposição. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu espero que vocês tenham feito a conta no Overleaf. Se não fizeram, tá tranquilo, tá? Tem 2 links aí que o professor pode passar para vocês depois, ensinando como criar essa conta no Overleaf. O Overleaf é essa plataforma aqui que justamente, né, é como se fosse uma rede social do LaTeX. Você consegue construir os seus arquivos, você consegue compartilhar com os outros, pegar modelos prontos, e as aplicações aí que eu falei, elas são as mais legais, na minha opinião, mas você também pode criar outros tipos de textos, né? Não só texto matemático, você pode criar outros textos aí, PDF, você pode criar e-books, tá? Com essa ferramenta aqui. Tem do lado esquerdo aqui esse novo projeto, o botãozinho novo projeto, eu vou clicar aqui e clicar em projeto em branco. Vocês conseguem ver bem a tela aí? Espero que sim, tá? Eu vou olhar o chat para essas perguntas que eu tô fazendo, eu tô olhando a resposta de vocês aqui no chat, tá? Eu cliquei ali, cliquei em novo projeto. Vou criar esse projeto em branco chamado UFMS, a versão Olhar 90. Cliquei em criar. Deixei para criar junto com vocês aqui para mostrar que o textinho está em branco, tá? Ó, do lado esquerdo aqui, não vou explicar tudo sobre LaTeX, tá? Mas o básico a gente precisa dar uma olhada, porque para entender o que está acontecendo, né? Porque a pessoa às vezes olha esse monte de código e fala: meu Deus, código, não sei fazer. Calma, não é coisa de outro mundo, não. E cada vez é mais urgente. Igual a gente estava conversando, né? Eu e o professor Leandro, antes da gente começar a gravar a tela, cada vez tem sido mais utilizado programação, né? E nós, enquanto professores, a gente precisa educar os nossos estudantes para o futuro. E cada vez mais isso daí está sendo exigido no mercado, saber o mínimo de programação. Eu gosto de comparar com o que era o inglês antigamente. Antes as pessoas falavam assim, ó, quem não souber
Digitação, datilografia vai ficar para trás. Depois, quem não souber inglês vai ficar para trás. Isso foi se provando verdade. Hoje em dia, alguns anos atrás, a gente falava, quem não souber programação vai ficar para trás. Já está ficando, tá? Quem sabe programar está na frente no mercado de trabalho. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou deletar. Em particular, vou fazer um comentário sobre isso na docência, tá? Por que você fica para trás no mercado de trabalho se você não souber programar? Porque quem sabe programar consegue, por exemplo, produzir mais. Então, na hora que você estiver procurando uma empresa, por exemplo, vou dar aula em cursinho, vou dar aula numa escola particular. Isso daqui é um diferencial, cara, que não é. A galera não sabe disso aqui, não sabe que existe, sabe? Então, estou tentando trazer para vocês um negócio que realmente tem muita aplicação e pode deixar na frente de muita gente aí, tá? Você conseguir construir o seu currículo de um jeito mais legal, assim, e as documentações de um jeito mais legal. Ó, eu deixei tudo em branco aqui, só para mostrar para vocês o seguinte, ó. Como que a gente escreve em LaTeX? O básico do básico aqui, ó. Você digita dentro desse ambiente aqui, ó, começa na linha 3 o ambiente Documents, e ele termina na linha 7, esse ambiente Documents. Tudo que está escrito aqui dentro, ele faz parte do seu documento. Eu só escrevi a letra A, por enquanto, tá? E a letra A aparece no PDF aqui do lado direito, ó, o resultado que a gente digitou, beleza? Antes desse Begin Document, eu estou falando qual que é a classe desse documento. Esses comandos, não se preocupe em decorar código, não se preocupa com essa parte, tá? Você não precisa decorar nada. É só entender como funciona. Isso daqui é um comando. Quando tem uma barrinha e alguma coisa escrita na frente, eu estou dando um comando. Esse comando, assim, ele diz o seguinte, ó, a classe do documento é. Então, esse comando classe do documento está dizendo aqui que o nosso documento é um artigo, tá? Article é um artigo. Vai ficar entre chaves o ambiente obrigatório e vai ficar aqui dentro essa palavra, né, que está dizendo aí qual é a classe do documento. Estou começando do basicão aqui, tá? Até porque vai ficar registrado depois. Você consegue ir acompanhando melhor e construir o seu depois, ó. Na linha 3, eu vou digitar o seguinte, ó, barra use package. O que esse use package faz? Ele carrega um pacote. No Word, a gente tem tudo à vista, já é tudo visual ali. E muitas vezes trava, e muitas vezes dá erro no arquivo e tal. No LaTeX, a gente tem, primeiramente, né, se a gente usa o Overleaf, a gente tem tudo na nuvem, então tá na internet, não tá ocupando espaço na sua máquina, e você não carrega tudo ao mesmo tempo, você carrega só aquilo que você está usando. Você não precisa ter toda a ferramenta, né, para construir um prédio. Eu gosto de comparar com isso. Se você fosse fazer uma construção de algo, às vezes você só quer construir alguma coisinha na sua sala. Então você não precisa ter toda a ferramenta que serviria para construir um prédio, deixar seu arquivo pesado para caramba. Você só precisa daquela, uma trena, uma coisinha pouca, então você só carrega aquilo. No momento, eu carreguei um pacote chamado Lipsum. O que o Lipsum faz? Quando a gente escreve esse comando aqui, ó, Lipsum, e abre colchetes, está dando para visualizar bem o que está escrito aqui na tela? Usa o colchetes e escreve 1-11, por exemplo, ele cria um texto vazio para a gente. Por que isso aqui é útil? Porque, olha lá o texto vazio que apareceu do lado direito, ó. Ele não tem significado, tá? Tá escrito lorem, y, dólar, cita, met, é um texto vazio de significado, assim. Só para a gente ver a formatação, como é que tá ficando esse texto. Eu gosto de usar o Lipsum para isso. Perceba que a margem não está nas normas da BNT, então olha só que legal, ó. Começo a digitar barra use package, aparece essa opção para a gente. Se eu teclar tab, carrega a opção completa, e aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dizer que a margem esquerda, o L de left, margem, é igual a 3 centímetros. O T, margem, igual a 3 centímetros. O R, margem, igual a 2 centímetros. E o B, margem, igual a 2 centímetros. O que é isso, né? Left, top, right, bottom. Margem esquerda, superior, direita e inferior. E aí já está nas normas da BNT, tá? Já construímos tudo nas normas da BNT. Isso aqui é colchetes, desculpa, tá? O primeiro aqui que aparece é colchetes. Depois vem as chaves para dar o nome desse pacote, que é Geometry. Além disso, além das margens, eu já quero escrever aqui mais uma vírgula e colocar assim, ó. A for paper. É uma folha A4, tá? Olha que legal do lado direito. Quando a gente compila, já aparece do lado direito ali, ó, como que vai se comportar essas margens. Eu não erro. Por quê? Deixa eu entender um pouquinho desse erro aqui. O que aconteceu? Rapidinho. Tarará. Alguma coisinha aqui que está escrito errada. Margem. Aqui, ó. Marin. Não é marin, tá? É margem.
na hora de digitar ali. Não gosto de deixar nenhum erro aparecendo, porque se você deixa ficar juntando esses errinhos, por mais que compile o seu arquivo, depois vai dar algum problema, tá? Então, quando aparece algum erro, ele vai aparecer aqui na parte de cima. Eu já gosto de ver que erro que é esse. Beleza. Fizemos o geometry ali da vida. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Par skip. Estou só construindo nosso arquivo por enquanto. Esse pacotezinho, ele vai controlar aqui a indentação, que eu quero deixar como 0 centímetros. Indentação é o quanto vai ficar afastado aqui no início do parágrafo, tá? Se eu deixo 0 centímetros, vai ficar assim, ó. E vou colocar uma vírgula. Skip é o quanto pula de um parágrafo para o outro parágrafo. Eu vou deixar em 2 para você ver o que acontece. Se eu deixar muito separado, fica assim, ó. Só para você ver o que está acontecendo, ó. Tem uma distância entre um parágrafo e outro. Tá? Eu gosto de deixar essa distância como 0,1 centímetro ali só. 0,1 centímetros. Já é uma distância legal para mim. Beleza, então temos esse textinho vazio aqui para mostrar que realmente modificou muita coisa. Agora falta a fonte. Eu quero deixar o pacote nFontSizer dar conta disso, tá? nFontSize. N é qualquer, fonte é fonte mesmo, size é tamanho, qualquer tamanho de fonte. Esse par skip significa, skip é salto e par é parágrafo, tá? Então é o salto do parágrafo. nFontSize vai me dizer qual que é o comando para alterar a fonte. Eu sei que tem gente olhando e falando, meu Deus, quanta coisa esquisita escrita na tela, né? Muito código. Não se impressione com isso. Isso aqui, se você fizer assim, ó, copiou o textinho, Ctrl C, se você cadastrou aí o seu Overleaf, sua conta no Overleaf, você tecla Ctrl V, tá lá na tela já, nas normas da ABNT praticamente, tudo certinho, tá? Coisa de 1 segundo já tá na sua tela. O Bruno tá perguntando, é possível formatar um texto pronto? É, tá? É possível formatar um texto que já tá prontinho, é tranquilo também, tá? Você pegar essa parte inicial toda vai ser parecida, o seu textinho você vai deixar ele dentro desse ambiente document, do begin document até o end document, o que você escrever de textinho aí é o que vai aparecer no seu PDF, incluindo imagens e gráficos e tal, beleza? Esse nFontSize que a gente escreveu na linha 6, ele vai dizer que eu posso escolher qualquer tamanho de fonte. Então aqui a gente tem o font size, armas da BNT, tá? 12 pontos, 12 pt, e o espaçamento tem que ser de 1,5. Como o espaçamento é de 1,5, isso daqui funciona da seguinte forma, o comando font size, ó. Eu tenho o tamanho da fonte no primeiro ambiente obrigatório, e aqui eu tenho o tamanho da linha. Como eu quero que o espaçamento seja de 1,5, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o tamanho da fonte, multiplico por 1,5, 1,5. 12 vezes 1,5, 18. Tá? Então, vai ficar com o espaçamento que a gente multiplicou aqui, ó, de 1,5. Beleza? Se eu quisesse o espaçamento duplo, multiplicava por 2. Aqui ia ficar 12 e aqui ia ficar 24. Ok? Então, é isso daí que vai... É assim que funciona o font size. Na sequência do font size, a gente precisa selecionar essa fonte. Então, escreve assim, ó, select font. Ok? Olha do lado direito como já está nas normas da BNT, ó. Seu textinho, praticamente, ó. Do lado direito já está aqui, espaçamento de 1,5, tudinho, bonitinho, com o parágrafo e as margens certinhas. Beleza por enquanto? Eu acho que está tranquilo por enquanto, né? Aqui, ó, eu vou colocar texto vazio. Vou te ensinar a fazer uma section já também. Uma seção. Essa seção se chama texto vazio. Já está formatado, já está com a enumeração e tudo mais aqui. E eu vou fazer uma antes dessa, que vai se chamar exemplos. Ok? Exemplos. Essa seção agora, como eu escrevi para cima, ela já renumerou automaticamente, tá? Aqui vai ficar a seção 1, aqui a seção 2. E aí, dentro da seção exemplos, é onde eu vou utilizar o chat GPT para construir as coisinhas para a gente, tá? Você precisa saber LaTeX, bastante de LaTeX, para poder usar o LaTeX? Não, você consegue construindo seu texto. E essa é a parte bonita. Você pode construir o seu texto, a parte em português mesmo, vamos dizer assim, né? A escrita que você vai fazer, você vai digitando, e aí você deixa as partes que tem código para ir pesquisando por partes, né? Você tem um comando lá. Eu vou escrever, por exemplo, escrevemos a fórmula de Bhaskara. Eu gosto da fórmula de Bhaskara, por quê? Ela é bem completinha, você usa vários elementos aqui do LaTeX, que aparentemente, né, parece que é difícil, mas na verdade não é difícil. Então, vamos escrever como primeiro exemplo a fórmula de Bhaskara. Para você escrever um ambiente matemático no LaTeX, a primeira coisa que você precisa saber, você usa cifrão, então você abre cifrão e fecha cifrão.
eu vou escrever o seguinte, ó, a fórmula de Bhaskara, você tem uma fração, né? Então eu vou escrever aqui, ó, x é igual, e o comando de fração é esse, /frac. É como eu disse anteriormente, você não precisa decorar essas coisas, tá? /frac, ela vai dizer o que é uma fração, eu tenho a primeira chaves aqui e a segunda chaves aqui. O que indica essas chaves? É muito intuitivo, LaTeX é muito intuitivo. As primeiras chaves indicam quem vai ser o seu numerador. A segunda indica quem que é o denominador. Então eu já sei quem que é o denominador facinho aqui, ó, é 2a, né? A b ao quadrado, menos b mais ou menos. Aí vem a raiz quadrada do nosso delta, né? É isso que vai ficar na parte de cima. Então, vou só escrever, por enquanto, menos b, tá? Menos b na parte de cima. Olha lá nossa parte matemática escrita do lado direito. Eu quero que vocês percebam que tá pequenininho, tá? Tá minúsculo ali. Vou fazer um negócio, tá? Para ficar melhor de ver, ó. Vou clicar aqui em Layout e vou clicar em PDF em Separate Tab. Eu vou colocar numa aba separada isso daqui, tá? Vou fechar aqui o WhatsApp. Qualquer coisa pode perguntar, tá, gente? Isso daqui está pequenininho, tá? Como é que a gente faz para deixar toda a matemática legal aqui no LaTeX, ó? Antes do Begin Document, todo esse ambiente antes do Begin Document, tá? É o preâmbulo que a gente fala. Eu vou colocar aqui na linha 8, /everymath, comandinho display style. Toda vez que aparecer um ambiente matemático, eu quero mostrar estilo. Ctrl Enter, estou sempre compilando, tá? A gente tecla Ctrl Enter ou clica aqui em recompilar. Olha lá como é que já ficou, ó. Agora tá uma fração bonita, igual os textos acadêmicos que você tem aí nos seus livros. Então, x igual a menos b sobre 2a. Mas eu quero que fique centralizado esse ambiente matemático. A gente escreve entre 2 cifrões, tá? Escreveu com 2 cifrões no início e 2 no final, ele já centraliza para a gente esse ambiente matemático aqui. Beleza? Se você ficar perdido em algum momento, fica tranquilo, tá? Essa aula está gravada, você pode assistir com calma e tentando reproduzir depois. No momento, o que você precisa focar é como que eu faço para transformar esse texto matemático em algo correto. É basicamente isso, a estrutura desse texto. Na fração, a gente tem menos b, eu tenho o comandinho mais ou menos. Vamos supor, eu vou começar já com o ChatGPT, que eu sei que tem gente que está ansiosa aí. Vamos supor que eu não sei escrever o símbolo mais ou menos. Sabe? Menos b mais ou menos a raiz de delta. Eu não sei. Então, ao invés de escrever o mais ou menos assim errado, eu vou lá no nosso chat GPT, vou criar uma nova conversa aqui, tá? Na parte superior esquerda. Eu espero que vocês já tenham criado a conta no chat GPT. Se vocês não criaram, é muito fácil. Tem um videozinho curto. Coisa de 2 minutos você cria sua conta no chat GPT e outros 2 minutos você cria sua conta no Overleaf e já pode começar a treinar. Esse texto aqui, Leandro, eu vou deixar disponível também. Vocês têm um grupo, né? Esse texto em código eu vou deixar disponível para a galera poder baixar e ir modificando só depois e ir fazendo os testes. Então não fica preocupado em gravar essas coisas todas, preocupe-se com a estrutura só. Vou criar essa nova conversa aqui no chat GPT, só vou perguntar para ele o seguinte, olha aqui na parte de baixo, ó. Vou escrever uma mensagem. Como é o símbolo de mais ou menos no LaTeX? É muito bonitinho. Eu não paro de me surpreender com o chat GPT. Escrevi a perguntinha, olha como ele responde. Ó. O símbolo de mais ou menos no LaTeX é representado pelo comando /PM. Quando você usar esse comando em seu documento LaTeX, ele vai gerar o símbolo mais ou menos, que representa a adição ou subtração de valores. Olha que legal, cara. E aí o seu texto no seu chat GPT vai aparecer um pouquinho diferente, porque ele é diferente para cada pessoa, às vezes, tá? E de forma geral, a gente vai fazer o seguinte agora, ó, /PM, mais ou menos. Ctrl Enter, olha lá no nosso código, ó, menos B, mais ou menos. Mesma coisa para o restante. O LaTeX tira dúvidas pequenas e pontuais. Olha só isso, ó, eu não sei o símbolo da raiz quadrada, por exemplo. /SQRT, tá? Símbolo da raiz quadrada. E o símbolo da raiz quadrada. Perceba que eu não estou mais falando que é no LaTeX. Ó. Depois da primeira fala que a gente tem aqui, como é o símbolo de mais ou menos no LaTeX, como o chat é uma conversa com a inteligência artificial, e nós estamos ainda nessa mesma conversa, a quantidade de conversas fica aqui do lado esquerdo, tá? Depois eu falo um pouquinho mais disso. Mas a conversa que nós estamos é essa daqui, ó. Eu não fechei ela em nenhum momento, eu não criei uma nova conversa em nenhum momento. Nós estamos na mesma aba. Então, eu não preciso ficar falando que eu estou querendo saber esse código em LaTeX.
porque ele já entendeu que eu estou falando de LaTeX. Então, e o símbolo da raiz quadrada? Tecleia Enter. E ele te dá até um exemplo. Ó. O símbolo da raiz quadrada é representado pelo comando /sqrt. Você deve colocar o número ou expressão cuja raiz quadrada deseja calcular dentro das chaves. Por exemplo, para representar a raiz quadrada de 4, você usaria /sqrt entre chaves 4. Ele te dá um exemplo ainda do que fazer. Então, a gente vai lá e escreve isso, né? /sqrt e algum número aqui dentro, senão eu acho que vai dar erro. Não, não deu erro. Só não escreveu a raiz direita. Vou escrever b² menos 4ac. b² menos 4ac. O elevado aqui, a gente usa o símbolo de acento circunflexo, tá? Se tiver só um símbolo na sua potência, no caso só tem o 2, não precisa colocar chaves, não precisa colocar mais nada. Só coloca o símbolo de circunflexo para dizer que você está elevando, e ele vai fazer isso aqui, ó, b², tá? Se for um símbolo elevado a outros 2 símbolos, aí você teria que fazer assim, ó. Colocaria b elevado, vamos supor que fosse essa outra fórmula aqui, tá? Ó, vezes, na potência x vezes t, vamos supor. Se fossem 2 letras, se fosse mais símbolos no seu expoente, você teria que colocar entre chaves, tá? Como é só um, não precisa de chaves. b² menos 4ac. Ctrl Enter para compilar e olha lá nossa fórmula de Bhaskara, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b² menos 4ac sobre 2a. É uma fórmula bonitinha porque a gente usa, como eu falei no início, né, vários elementos. A gente está usando ambiente matemático, a gente está usando fração, símbolo de mais ou menos, usou o símbolo da raiz, tá? E aí é que eu quero mostrar para vocês uma das partes importantes do ChatGPT. Eu falo do ChatGPT, mas estou falando da inteligência artificial como um todo, tá? Que é o seguinte: mais importa como a gente usa e mais importa como a gente pergunta as coisas, nossos objetivos, do que a ferramenta em si, tá? Isso é muita opinião pessoal, tá? A gente tem à nossa disposição aí ferramentas gratuitas que podem revolucionar a forma como a gente constrói conteúdo, como a gente ministra as nossas aulas, como os alunos também vão utilizar a internet para responder as questões, tá? Tem pouca gente conhecendo ainda aqui no Brasil, tem pouca gente conhecendo como aplicar as coisas de uma forma interessante. E muita gente já aplicando de uma forma que, na minha opinião, ela é desastrosa. Que é a seguinte, é o mais óbvio de tudo. Por que vocês acham que serve uma ferramenta que te responde as perguntas que você deseja? Se você tem a mentalidade de um aluno que não está muito afim de estudar aquilo, eles usam para cola. Eles usam para pegar respostas prontas, eles usam para entregar um trabalho que eles não querem nem ler a respeito. Então, se o ChatGPT te responde aquilo, muitas pessoas só copiam e colam. Eu estou tentando mostrar aqui uma aplicação legal, interessante, que a gente pode usar para nós construirmos, né, um material legal. Mas muita gente usa para essas outras aplicações aí, tá? E por isso que eu falei que é importante a gente saber utilizar de uma forma legal, interessante isso, de uma forma inteligente. Eu fui pegando aos poucos os símbolos para mostrar para você o seguinte: quando você estiver construindo o seu texto, ele tira, o ChatGPT tira dúvidas pontuais sobre os símbolos no LaTeX. Você consegue construir sobre qualquer assunto que você desejar, indo com dúvidas pontuais, ok? Mas ele também tira uma dúvida mais geral de você. Olha só isso, ó. Escreva em código. Vou criar uma nova conversa para isso, ao invés de escrever aqui, tá? Vou deixar essa aqui só para ficar perguntando dos símbolos pontualmente ali. Vou criar uma nova conversa. Cliquei lá em cima em nova conversa. E a primeira questão vai ser a seguinte, ó. Escreva e mostre o código em LaTeX. A fórmula Bhaskara. Olha só isso, cara. Quem tiver impressionado, quem nunca viu inteligência artificial respondendo as coisas em matemática, reage com qualquer reação que vocês quiserem, porque eu preciso da reação de vocês para ver que eu não tô maluco aqui de achar que isso é uma das coisas mais legais que a gente viu nos últimos tempos, cara. Que reajam. A Cleo já reagiu com espanto aí. Porque eu não consegui olhar para isso e ficar tranquilo. Eu falei, meu Deus, isso vai mudar tudo. Vai mudar toda a forma que a gente constrói, que a gente ensina, que a gente explica. Ó,
coraçõezinhos, uma corneta, é isso. Olha só isso, cara. Ele não me deu só o código, ele me deu toda a construção do documento, desde o desde o document class lá em cima, tá? Ele deu tudo. A fórmula de Bhaskara é dada por Begin Equation. Ele me deu dentro de um Begin Equation a equação da fórmula de Bhaskara, que a gente pode fazer assim também. Esse equation ele substitui aquele cifrão, tá? E aí é a importância de você saber que você não pode só confiar no chat GPT. Você não pode confiar cegamente numa pessoa que te responde as coisas. Você tem que entender o assunto, tá? Porque qual que é a desvantagem, uma das maiores, na minha opinião, para quem usa o chat GPT e inteligência artificial de forma geral? Ela é boa em te responder, ela te engana. Se você não souber do que você está perguntando, ela te engana. Ela te dá uma resposta lá de uma forma tão convincente que você fala, é verdade, é isso mesmo, tá? É só perguntar sobre... Usa isso daqui, usa o chat GPT para perguntar sobre pessoas, para você ter uma ideia. Ela vai te responder de um jeito assim, sabe? Vamos supor, pergunta aqui, quem é o professor Leandro? Ela vai jogar um textinho aqui. O professor Leandro é um professor que se formou na universidade tal, não sei o quê. Ao invés de ficar falando, deixa eu falar isso aqui, ó. Quem é o professor Leandro Nunes? Vamos lá. Usando de exemplo aqui, ó. É um educador brasileiro conhecido por suas aulas e conteúdos relacionados à matemática. Ele cria vídeos educacionais, principalmente no YouTube, abordando diversos tópicos. Você cria vídeos principalmente para o YouTube, Leandro? Eu acho que é devido ao Olhar 90, né? Que fica gravado na minha... Como se fosse um canal meu, né? Por isso. Ele deve ter puxado essa informação. Sabe por quê, na verdade? Por causa disso aqui, ó. Eu deixo aqui no meu chat GPT uma configuração aqui. Cadê? Instruções personalizadas. No meu, fica essa descrição aqui, ó. Eu falo que eu sou professor de matemática e quando eu pedir uma sugestão de descrição de vídeo, eu quero, além da descrição, quando eu informar um título, eu quero uma descrição do vídeo e uma lista de palavras-chave separadas por vírgula daquele vídeo. Eu já deixei isso aqui personalizado para o chat GPT. Então ele acredita, né, se eu jogar o nome de algum professor, ele vai puxar para matemática. Por acaso aqui bateu algumas informações, mas o chat GPT ele é tão convincente que ele pode acabar enganando a gente, tá? A não ser que a pessoa seja muito conhecida e desde antes de 2021, que é quando o chat GPT parou de pegar os dados da internet, tá? Depois de 2021 ele parou. Mas parece que agora liberaram para pegar dados atuais, não é? Não sei se já fizeram a transição. Eu acho que só para versão paga, hein? Eu acho que só para versão paga. A gente está no GPT 3.5. Eu acho que ele ainda não pega. Vamos fazer um teste aqui. Pelé está vivo? Sim, até a minha data de corte em setembro de 2021, ó. Tá vivo ainda pro chat GPT. Então ainda não atualizou. Não atualizou, mas ele tá... Eu acho que a versão paga já tá pegando dados da internet em tempo real. Então, mas esse ponto é para dizer o seguinte, se nós pegarmos simplesmente o que o chat GPT informar pra gente que é verdade, a gente pode acabar caindo em alguns erros, tá? Incluindo em perguntas de matemática aqui. E aí é feio pra gente enquanto professor, né? Se a gente cair em algum erro por causa disso. E outra coisinha, né, que pode ser um pouco... que pode atrapalhar a gente um pouco. Tô falando do que pode atrapalhar, porque o resto é tudo benefício. Chat GPT, inteligência artificial é benefício. Mas a gente tem que tomar cuidado com alguns pontinhos. Por isso que eu quero deixar isso em destaque para vocês. O outro ponto ele vai te informar como são as coisas, mas você precisa conhecer quais coisas são essas. Por exemplo, como que você corrige o texto no LaTeX. Né? Se ele te informa tudo isso daqui, você fala, então é só eu copiar aqui e eu vou lá e colo esse código. Pronto, já deu errado. Por quê? Você não vai colar o código inteiro. Esse begin document e a parte de cima, né, o document class, esses pacotes aqui e tal, essa parte, o preâmbulo, você só digita uma vez no seu LaTeX. Você só digita daqui para cima, ó. Uma única vez. Se tiver 2 document class, vai dar erro, não vai nem compilar seu arquivo. Se tiver 2 begin document, ele não vai saber onde que começou de verdade, já vai dar erro no seu arquivo. Então essa parte que é o preâmbulo, você não copia, tá? E essa parte aqui do end document também não. O que eu copiaria de texto aqui, que ele está informando, é só essa parte entre o begin document e o end document. E, principalmente, o seguinte também. Se ele te informar aqui algum pacote, tá?
Esse pacote que ele está informando que é necessário é o AMS Math. Então, esse pacote precisa também ser copiado para o nosso arquivo. O que eu vou fazer então? Ó, eu vou copiar aqui esse AMS Math, copiei, venho aqui antes do Begin Document, tem que ser antes, tá? Senão dá erro. Colei aqui, tá? Tem que ficar aqui no nosso preâmbulo. E o textinho aqui, ó, que é a fórmula de Bhaskara, se eu copio aqui, venho aqui no nosso LaTeX, vou colocar assim, subsection, exemplo do chat GPT. Colei. Se eu colo exatamente isso daqui, ó, eu tenho aqui em cima a fórmula que nós digitamos e embaixo a fórmula que o chat GPT digitou dentro do ambiente equation já enumerada aqui. Pode falar, Emily. Fica à vontade. Ah, ela perguntou. E se eu quisesse, tipo assim, em vez de colocar a fórmula ali, né, de b ao quadrado, menos a vezes, ou menos 4 vezes a vezes c, colocar o delta? Excelente pergunta. Vou te retornar com o seguinte, ó, sabendo que o chat GPT, que o LaTeX é direto ao ponto e sabendo que a barra é um comando, o que você acha que eu tenho que escrever para colocar o símbolo de delta? Só antes de saber LaTeX, vai lá. O que você acha que é? Ah, eu escreveria delta direto. Olha isso. Símbolo de delta minúsculo. Tá lá escrito. E se você quisesse escrever o maiúsculo? Pzinho maiúsculo. É isso. Você mesmo se respondeu, tá? O barra é o código. E aí escreveu o nome do símbolo, ó. Delta tá aqui. Beleza? Olha isso, ó. Vou perguntar outra coisa. Eu tô perguntando para ela, porque foi ela quem perguntou, tá? Mas qualquer pessoa pode responder aí também, ó. Símbolos matemáticos conhecidos. Como que você escreve o pi? Eu só ensinei como escreve delta, mas como se escreve pi? Quem quiser escrever no chat, tá? Fica à vontade. Se quiser falar também, fica à vontade. Colocaria o barra, né, e escreveria pi minúsculo, certo? Barra e minúsculo. Olha que interessante também, uma outra coisa, antes de escrever, ó. Quando a gente coloca barra e coloca algum comando, ele faz aparecer um menuzinho de itens, ó. Você tem o pi minúsculo, você tem o pi maiúsculo, você tem o fi, que é outro símbolo, você tem o psi, você tem o fi maiúsculo, psi maiúsculo, o var pi, que é uma variação do pi, e é uma outra forma de escrever, tá? Então, olha lá, pi minúsculo vai ficar como, ó? Símbolos matemáticos conhecidos, olha lá, ó. Tá lá, símbolo da canequinha do Café Mática aqui. Tá lá escrito, tá? Pi minúsculo é daquele jeito. E pi maiúsculo? É você escrever barra, só o primeiro P maiúsculo, ele já tá lá também, ó. Símbolo da produtória, do produtório, né? E aí, você pode escrever o símbolo que você quiser, tá? Você pode vir aqui no chat GPT, pedir para ele escrever o símbolo que você desejar. Você pode procurar tutoriais também para esse conjunto de símbolos matemáticos. A gente pode fazer da forma que nós acharmos melhor, tá? Eu vou, como a nossa conversa é mais sobre como usar o chat GPT junto com o LaTeX, eu vou criar aqui no chat GPT, mas antes eu vou fazer uma correção aqui, que ele estava escrevendo para a gente, ele escreveu para a gente o seguinte aqui, né? Ó, ele escreveu novamente a nossa introdução aqui, a parte superior do Begin Document, e escreveu esse End Document no final. Eu vou corrigir o chat GPT, vou falar assim para ele, ó, não escreva o preâmbulo. Não escreva o preâmbulo. Olha só. Ele já entendeu. Ele não vai escrever nem a parte de cima, que é o Begin Document, tudo para cima aqui, e nem o End Document. Ele só escreve isso daqui, ó. Apenas a fórmula, tá? Apenas a fórmula. Donezildo tá falando, boa tarde, pessoal, meu celular está descarregando, não trouxe carregador. Valeu, Donezildo. Dozenildo, desculpa, errei seu nome. Valeu, Dozenildo. Vai ficar online, tá? Vai ficar disponível na internet depois. Dá uma conferida aí. Esse símbolo, esse conjunto de símbolos,
eu posso escrever aqui, ó, escreva um conjunto de símbolos conhecidos da matemática no LaTeX. Talvez eu não escreva o código se eu escrever só assim. Não, escreveu o código. Ele diz pra gente também o seguinte, ó, você tem que usar esse pacote aqui, ó, AMS Simb. Tem alguns pacotes que são importantes a gente utilizar para poder fazer funcionar, tá? E aí, ele deixou em forma de lista. Olha isso daqui, cara. Ele já deixa em forma de lista com o nome, com o símbolo na frente. Vou lá, copio, vou vir aqui e vou colar, tá? Colei esse códigozinho na frente da palavra símbolos matemáticos em LaTeX. E ali atrás eu vou colocar AMS Simb também para aparecer, tá? Você poderia fazer assim também. Um outro detalhe. Você pode escrever pacotes de forma separada, tá? Eu posso escrever assim, ó, um outro pacotezinho aqui embaixo, chamado AMS Simb. Deixei assim, ó, como 2 pacotes separados. Posso fazer isso. Ou, se você está escrevendo e tem a ver com o mesmo assunto, que no caso são símbolos matemáticos e tal, você pode fazer assim, ó, AMS Simb, vírgula, AMS Math, desculpa, vírgula, AMS Simb, tá? Ele carrega também, é a mesma coisa. E fica mais sucinto aí o seu código, tá? Compilei. E olha só que bonitinho, ó. Símbolos matemáticos na LaTeX, números reais, naturais, inteiros, complexos, soma, produto, integral definida. No caso, está escrito definida, ele te deu uma integral indefinida, porque não está escrito qual que é o limite inferior e o limite superior da integral. Então, ó, é o que eu estava falando um pouquinho antes. É necessário você ter aí o conhecimento de como funciona o ChatGPT, o LaTeX, além do conhecimento sobre o assunto que você deseja escrever, tá? Porque ele vai te falar coisas que às vezes estão erradas, tá? Esse diferencial aqui com esse D, tem o var delta, que ele é mais interessante para a gente falar de algumas derivadas aí também, tá? Alguns símbolos eu escreveria um pouquinho diferente. Esses símbolos aqui no início eu não escreveria assim. Eu escreveria com outro pacote, tá? Mas aí são detalhes. Sara, só avisando que sua câmera está aberta, só para você saber. Não tem problema de deixar aberto, só aviso as pessoas quando eu vejo. E aí você tem como trabalhar com símbolos lógicos e tudo mais, tá? Que é uma parte também muito legal relativa a isso. Se vocês tiverem pergunta, tá, gente? Pode fazer pergunta aí. Eu tô trazendo aqui porque vocês não estão perguntando, eu vou falando. Viu, Fernando? É bom salientar que eu, pelo menos na experiência que eu tive com o ChatGPT para resolver questões matemáticas, ele erra muito. Erra, exato. Erra muito. Em outras ciências, ele acerta bastante. Você pegar ciências humanas, no geral, ele acerta tipo 90%, 95%. Para matemática, é meio que meio a meio, tá? O índice de acerto, pelo menos, é o que eu estava verificando. Isso para... Eu peguei, tipo, questões de Enem, coisas que são mais simples. Se pegar mais na borda do conhecimento, aí erra demais mesmo. Aí erra muito. Tá? Então, assim, matemática ainda é um... É por isso que a gente vê que é difícil mesmo, assim, né? Às vezes, o conhecimento matemático. Até para a inteligência artificial, ela erra muito mais em matemática do que nas outras ciências. Então, porque tem muita sutileza. Às vezes, alguma palavrinha que muda ali já dá um total significado diferente. Então, assim, é bom, serve como um apoio, dá para usar como uma ferramenta para ajudar a estudar, ajudar a entender, pegar exemplo. É uma ferramenta que serve para o estudo. De repente, você não tem um colega para estudar, a inteligência artificial pode ser esse colega. Mas é bom ficar atento. Porque esse colega é um colega que tomou muito, muito café, ele é empolgado, ele vai te responder um negócio que às vezes foge, é isso mesmo, Leandro. Principalmente quando tem a ver com demonstração, aí ferrou, porque o que é a inteligência artificial, né, do ChatGPT? Ele vai te entregar o que estatisticamente mais aparece como resposta na internet a respeito daquele assunto que você escreveu. Ele vai pegar aquelas palavras que você está usando para fazer a pergunta como se fossem palavras-chave e ele vai formular um texto baseado nas palavras que mais aparecem como respostas para aquele tipo de questionamento, né? Então, é estatística. Ele está fazendo só isso. Ele está só te entregando um negócio que tem a ver com aquelas palavras-chave. Não necessariamente vai estar certo. Exatamente o que o Leandro falou mesmo. E aí você tem que tomar esse cuidado. E por isso que uma das primeiras coisas que eu falei foi você tem que saber o assunto que você está falando. Você tem que saber muito bem
sobre o ChatGPT, sobre o LaTeX e principalmente qual é o assunto que você está tratando. Tá? Senão ele vai te enganar e você vai escrever coisa errada aqui. Quando a gente faz, igual o negócio que eu tinha acabado de comentar também aqui da integral, né? A integral definida. Não é assim que é a integral definida. Integral definida aqui, só para escrever certo, né? Você tem que colocar um underline para dizer qual que é o limite inferior. Eu vou colocar como limite inferior aqui A e esse acento circunflexo para indicar qual que é o limite superior. Vou colocar B. Então, integral definida de A até B. Tá? Aí o símbolo fica certo aqui. Aí é integral definida. Beleza? Teve uma pergunta aí com relação a como utilizar ele para estudar, né? Na minha opinião, talvez fazendo perguntas sobre a matéria que você está estudando, você dá aquela estudada e para ver se entendeu, você pode perguntar para o ChatGPT e ele vai responder do jeito dele. E aí você confronta com aquilo que você sabe, volta para a teoria. Sim, coisas mais teóricas talvez seja mais interessante. Ou você coloca uma questão e ele vai responder e você compara com o que você já tem em mente ou que você considera a solução correta. Que isso pode surgir novos questionamentos através desse confronto de ideias entre o ChatGPT e você. E aí, pelo menos, algumas perguntas interessantes podem surgir em sala de aula, por exemplo. Vou dar um exemplo para o que o Leandro acabou de falar. Gere uma função polinomial de terceiro grau com raízes inteiras e não informe quais são essas raízes. Tá? Não use uma função genérica. Escreva números. Ele escreveu uma função polinomial qualquer aqui. Não use uma função genérica. Escreva números. Mas aí ele já escreveu assim, né, cara? Pede na forma geral. Eu ia colocar de um jeito que pudesse ser feita essa pergunta numa tacada só. Aqui a gente já tem a resposta, né? Tá, já sei. Escreva uma função polinomial na forma geral, de terceiro grau, forma geral, com números, e não informe terceiro grau na forma geral com raízes inteiras e não informe quais são essas raízes. É difícil, às vezes o ChatGPT é difícil também. Use números e escreva na fórmula geral. Forma geral. Forma estendida. Quer saber? Eu vou copiar lá em cima e vou escrever a mesma coisa. Vou trocar, ao invés de falar geral, estendida. Vai sair esse exercício. Senão eu vou dar um pouquinho de contexto para ele. Vou colocar uma nova conversa aqui, ó. Sou um estudante e pretendo... Às vezes o ChatGPT responde melhor com contexto, tá? Eu coloco, por exemplo, o contexto de que eu sou professor e vou fazer uma aula para o YouTube. E aí eu coloco esse contexto antes. Então, vou tentar com contexto primeiro, ó. Sou um estudante e pretendo resolver uma questão sobre encontrar raízes de uma função polinomial de terceiro grau. Gere uma lista de exercícios para mim, sem as respostas. Vamos ver se assim vai. Aí, agora ele criou, ó. Agora ele criou uma listinha. Além de criar uma, criou 5 exercícios pra gente, tá? O Thiago perguntou. Pode falar, Thiago.
Thiago? Não? Clicou sem querer? Às vezes você clicou sem querer, aparece pra gente aqui. A Emily perguntou se a gente recomenda que seja mais para uso teórico do que prático. Então, eu acho que você pode usar de forma teórica e prática. O importante é você ter consciência de que ele nem sempre acerta. Você tem que estar dominando aquele assunto ali, tá? E aqui você tem essa listinha de exercícios, por exemplo, ó, que você tem os exercícios prontos para fazer. Não precisa mais ficar esperando o professor passar a lista de exercícios para você fazer. Você pode gerar a sua própria lista de exercício, faz os exercícios e depois você confere se está certo. Por exemplo, tá? Vamos ver se está batendo aqui o resultado. Ó. A gente tem várias funções polinomiais aqui. Gere, informe as respostas. Informe as respostas. Aí aqui está dizendo quais são as raízes. Tá? E a gente pode fazer essa conta aí e descobrir se é verdade ou não. E além disso, como eu estou falando de LaTeX também, ó, vamos escreva a resolução passo a passo da primeira função em código LaTeX. Vamos supor que você esteja construindo isso, por exemplo, tá? Ai, ai. Quero copiar, gere em código LaTeX. Quero apenas copiar e colar. Tá. Você tem aqui a funçãozinha. Ele não tá entregando um texto bonito, cara. A gente tem que perguntar de uma forma melhor isso daqui. Gere o passo a passo em código LaTeX. Agora foi. O que a gente está aprendendo com esse ao vivo, tá? Porque, igual dizia o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Que dá erro, essas coisas dão erro, tá? Quando eu estou explicando LaTeX para as pessoas, eu também gosto de deixar, às vezes no vídeo, eu gosto de deixar algum trecho onde dá erro no código. Porque quem vê o resultado final, a gente está acostumado a acreditar que é só fazer, é só, vou falar para a máquina fazer, ela vai me entregar. Não é, tá? A inteligência artificial faz tudo pela gente. Não faz. Você tem que saber, para você poder saber perguntar da forma correta e contornar situações como essa daqui, por exemplo. Ó. Não tem como a inteligência artificial entender o que você deseja se não estiver bem explicadinho para ela, tá? Acho que uma das vantagens, Fernando, é aprender a perguntar. Aprender a perguntar, excelente, é verdade. Muitas vezes a gente faz perguntas como se muita coisa tivesse subentendido. E aí, se você faz isso com a inteligência artificial, você perguntando corretamente já corre o risco de sair errado. Você imagina você perguntando mal. É verdade. Exatamente. Inclusive, eu não estou falando que a resposta aqui está certa também não, tá? Eu estou só mostrando como escrever no ChatGPT, porque, inclusive, eu acho que não vai estar certo, ó. Nesse caso, as raízes possíveis são mais ou menos todas essas? Não, né? A função de terceiro grau. Vai ter 3 raízes. Aqui está apresentando para a gente 8 raízes possíveis, né? Então, não sei se é por aí não, tá? Só estou informando como transformar... ele está usando aquele resultado que diz que se os divisores do elemento D são possíveis raízes. Ele não está afirmando que é raiz. Ah, sim, sim. Possíveis raízes, aí está correto. É os beleza, divisores de 6 ali. Beleza, padrão. 1, 2, 3 e 6. Mas é assim, tem que conferir. Sintética ou substituindo os valores... Verifique qual raiz vamos verificar a 1. Divisão diz que é uma raiz válida, por isso o resto é 0. Aí ele divide, né, por x menos 1, aí isso retorna a função de segundo grau, função polinomial de segundo grau, daí o restante é resolver por Bhaskara ou reduzir isso aqui, né, para essa forma mais compacta. Pode falar, Emily. Professor, que nem o senhor demonstrou o chat formando uma lista, né, para estudo, né, para a gente poder
estudar na prática, fazer a lista, elaborar ela, né, e ir praticando com o chat. Vamos supor que eu quero elaborar uma lista para passar para os meus alunos, seja uma lista de exercício ou uma prova, né? Eu consigo pedir para o chat elaborar ele em forma de código para eu passar para o LaTeX? Gere uma lista. Sobre qual assunto, Emily? Gere uma lista de exercícios em código LaTeX sobre o assunto. Pode ser polinômios, que é o que eu estou trabalhando com os alunos do 8º ano no PIBIT. Segundo grau? Primeiro grau? Polinômio segundo grau. Segundo. Tá. Ah, vou parar aqui o código antes dele continuar. Gere uma lista de exercícios. Eu não sei porque ele não está escrevendo em LaTeX. O normal é escrever em LaTeX, tá? Quando a gente coloca em código LaTeX. Mostre o código em LaTeX. E aí, Emily? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quero 20 exercícios. É isso que eu ia falar, né? Você pode ser bem mais Perfeito. específico, né? Quero 20 exercícios, é. Quero tantos exercícios em grau de dificuldade, 2 fáceis, 3 médios, 10 difíceis. Você pode... Isso. Dá para dificultar o quanto você quiser aqui. Você pode também, e eu acho que essa é uma das maiores... Assim, eu queria que isso ficasse bem registrado aqui, nessa nossa conversa, que é o seguinte. O ChatGPT e o LaTeX, eles são auxiliares para o que a gente pretende fazer, né? Quem vai determinar como vai ser sua aula, na real, é você, né? E aí, você pode partir disso aqui como uma base, né? Ele está te informando aqui uma possibilidade do que você pode escrever. Aqui está dando erro por causa desse enumerate. Eu não vou usar esse enumerate complicado aqui. Eu vou colocar só assim. Vou colocar parênteses, isso daqui. E mesmo assim vai dar erro, tá? Mesmo assim vai dar erro. Porque não tem o pacote enumerate carregado. Eu sei disso. Então, vou voltar lá na parte de cima. No início do artigo, antes do begin document, vou escrever aqui. Enumerate. Aí sim vai rodar, sem problemas, tá? A gente começa a lista aqui, ó. Eu criei uma nova página, escrevi exercícios, tá lá. E aí, completando o que eu estava comentando, né, sobre a parte principal aqui. Eu espero que esteja claro que são ferramentas que você consegue utilizar para facilitar o seu serviço. Ela não vai fazer, a inteligência artificial não vai fazer nosso serviço pela gente, nem agora. Eu não vou falar nem nunca, porque tá assustador aí o quanto tá evoluindo. Mas, por enquanto, não, tá? A gente é professor, eu acredito que nunca, tá? Não, nada vai substituir a inteligência humana. Mas, assim, quem vai determinar é a gente, quem vai ver se está certo ou errado é a gente, quem vai fazer a construção é a gente, tá? Aqui eu não sei se vocês estão vendo algum erro. Eu não estou vendo erros aqui, por enquanto, não. Encontre soluções para essa equação. Qual a relação entre as raízes e coeficiente linear? C. Coeficiente linear C. Resolva a equação por fatoração. Eu acho que tá relativamente ok aqui as questões. Criou 15, né? Eu falei que eu queria 20, não era? Não criou 20, pelo visto. Criou a menos. Mas tá, dá para criar, dá para construir, tá? E aí, uma outra coisa que eu acho muito legal é assim, ó. A gente já construiu aqui lista de exercícios sobre equação. A gente tá com quanto tempo ainda? Já tá dando 1 hora aí de apresentação, mas fica à vontade, o pessoal tá aí, tá interessado. Eu vou dar um último exemplo, então, tá? Que aí a gente fecha aqui com vocês ficando curiosos sobre esse finalzinho. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou criar uma nova página, e aí eu deixo vocês brincarem com isso depois. Tem um pacote no LaTeX, de longe eu acho mais interessante de todos os pacotes do LaTeX, que se chama TICZ. O que o TICZ faz? Ele cria figuras pra gente. E aí, meu amigo, você já tentou criar figura? Não interessa o programa, você já tentou criar figura de matemática para exercício de matemática? É uma droga, tá? Se você não tentou, eu já vou te informando, é uma droga. Eu quero, por exemplo, criar um exercício onde o estudante vai responder ali qual que é uma área embaixo de uma determinada curva, por exemplo. Ó. Vamos lá, vou tentar, tá? Gere
em código LaTeX a imagem de a imagem que representa a integral da função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 5. Tá? Integral definida dessa função. Vamos ver o que ele vai... Eu não sei também. Eu deixei para fazer junto com vocês aqui. Tá? Então, talvez dê erro, tá? Faça o desenho usando o TIC-Z. Vamos ver. Ele não criou ainda, tá? Ele está criando textinhos. Fala, Eber, e aí? Como é que vocês estão? Agora sim. Agora ele está criando desenho. Olha isso daqui, ó. Eu não sei se está certo não, tá? Eu não sei se está certo não. Eu vou ver aqui o begin figure, end figure. Vou lá no finalzinho do nosso texto e a gente finaliza por hoje. Vou lá no finalzinho do nosso texto e vou escrever assim, ó. Olha esse exemplo de uso do pacote TIC-Z. Rolei, Ctrl Enter, vai dar algum erro, talvez, porque talvez esteja usando coisas que a gente não baixou. Não, não deu erro não. Talvez seja interessante colocar aqui um Hzinho na frente, porque ele pulou para a próxima página. Eu não quero que ele pulou para a próxima página, eu quero que fique na página de cima. Mas eu acho que ele está muito grande. Ah, a escala está 1.5. Vou deixar a escala 1. Aí, agora tá, ó. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui. Tá, eu falei para vocês, né? Eu não sei se tá certo. Tudo isso teria que ser conferido. Tô deixando esses vários pontos em destaque. Já adianto que tá pegando um intervalinho de AB ali que eu não pedi para pegar. Então eu teria que mudar esse intervalo. Teria que ali talvez informar ele que eu quero que essa área, né, pintada seja acima do eixo X. Então teria que adaptar. Mas ele desenha pra gente, tá? Ó, vamos ver a parte legal do que foi feito? Ó, ele já desenhou pra gente o eixo X, o eixo Y, ele já mostrou pra gente como é que eu pego isso daqui, que é essa funçãozinha, e faço o desenho dessa função aqui, tá? O restante é você alterar, é você ir brincando com essas coisas, ó. Aqui o domínio tá indo de 1 a 2. Se eu pegar o domínio indo de menos 10 a 20, o que será que acontece? Posso dar uma brincada com esse código e ir modificando ele, ó. Eu tô preenchendo outros lugares aqui. Né? Esse daqui é o que está sendo preenchido de cinza. Se eu troco aquilo lá, vamos ver se muda alguma coisa ou se não muda. Não mudou nada ali, no caso. Vamos lá. Domínio, menos 10 a 20. Deu erro, ficou gigantesco o arquivo, ficou esquisito. Mas, enfim, deu para mudar alguma coisa ali. A gente vai mudando aquilo que for necessário e vai adaptando para o nosso exercício, tá? Eu acho que o que eu queria mudar mesmo é essa função aqui, ó. Essa funçãozinha, ela tá smooth, a variável x está na cor azul, aí o domínio está indo de meio até 3.5. Esse aqui que eu quero colocar de menos 10 até 20. Vamos ver se vai. Ó, o desenho da função. Tá bonito? Não tá bonito. Pegou uma função de terceiro grau, né? Tá meio esquisita essa parte aqui, ó. Né? Ficou mal desenhada. Por quê? Porque faltou samples, que a gente fala, tá? Faltou exemplos o suficiente. Que gerou muito ponto aqui, talvez, ó. Vou colocar de menos 5 até esse. E eu coloco assim, ó. Samples igual a 300. Aí envolve um pouquinho mais de conhecimento em LaTeX, mas enfim. Eu falei para vocês que era só para dar o gostinho por enquanto, né? Ó. Putz, peguei um exemplo que ficou muito grande, cara. Mas, enfim, não quero tomar muito tempo de vocês. É só para mostrar que é possível, essa é uma das possibilidades. Eu teria que fazer muito ajuste aqui nessa figura, ó, com muitos samples. Só que ficou lá para baixo e tal, e, enfim. Se a gente pegasse uma funçãozinha mais simples, talvez desse mais legal para a gente aqui, um x ao quadrado, né, uma retinha. A parte legal que eu queria dizer, assim, ela dá o código para você. Você consegue criar figuras, você consegue gerar outras figuras, trabalhar com a parte de geometria muito interessante, construir triângulos. Se você disser assim, ó, com os pontos A, B e C, com essa configuração, com essas coordenadas, né?
eu quero que você gere um triângulo em LaTeX. Ele vai gerar esse triângulo com essas coordenadas. Aí eu tenho certeza, porque eu já fiz vários testes. Com um triângulo dá o resultado bonitinho. Beleza? Fala, professor, o Weber tá falando. Uso Overleaf para fazer minhas provas bimestrais da escola e docs. Aprendi com você. Aê! Que massa, Weber. Fico felizão, cara. Legal. O bom é que o pessoal te assiste aí no YouTube, né? Essa parte essa última de desenho, ela acaba sendo mais interessante, talvez, para quando você tem que fazer aqueles sentidos de flecha, sabe? O grupo que vai no grupo G sobre A, que desce para o grupo não sei o que, sabe aquele monte de seta que a gente acaba às vezes fazendo, que sai do subgrupo, que vai para o grupo quociente, que não sei o que, em álgebra. E aí fica perfeito aí no LaTeX, né? Porque na parte de gráfico, eu já pegaria um outro programa para fazer, talvez. Eu acho que dá muito trabalho mexer o gráfico aí nessa parte de... Mesmo com inteligência artificial, acho que fica bem complicado. Talvez ir para o Python ou para algum outro programa, né? Porque gráfico o GeoGebra, realmente é um negócio mais específico. O GeoGebra dá conta do recado para fazer gráfico. Sim, para esse tipo de gráfico, mas se for fazer uns gráficos de densidade, de triângulos, vetores... essas coisas, ele cria. Esses tipos de gráficos mais complexos talvez seja interessante em outros programas também. Mas assim, é por conta, Leandro, é por conta do tempo que a gente tem aqui e, tipo assim, talvez algum conhecimento técnico a respeito dos pacotes, que ia tomar mais tempo. Mas, sim, assim, sabendo fazer, a coisa fica bonita aqui fica também. Ótimo, fica ótimo. Mas aí o trabalho que dá, né, para o tempo que toma para fazer um gráfico... É verdade. Eu acho que talvez não valeria o custo-benefício, mas realmente fica muito bonito. Né? A ferramenta, ela em si, ela é muito boa. Eu vou abrir para perguntas aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Pergunta, crítica, sugestões? À vontade, gente. A gente teve 20 pessoas, na verdade. Nossa. Teve uma hora que estava com 20 pessoas assistindo. O quádruplo das minhas lives no YouTube. Fala, professor. É possível fazer gráfico de 3 dimensões? Pode falar. Boa tarde, boa tarde. Professor, eu queria Tranquilo, saber se pelo Overleaf eu consigo fazer gráfico em 3D. Consegue. E qual seria, tipo, as comandas, os códigos que eu poderia aplicar para mim poder fazer e aplicar nos meus documentos? Cara, eu não vou lembrar, Ever, certinho qual que é o nome do pacote. Eu não vou lembrar o nome do pacote, mas ele gera, assim, gráfico em 3D. Cadê? Aqui ele não vai gerar bem uma pirâmide em 3D. Eu teria que dar uma pesquisadinha sobre, mas existe sim. Existe um pacote para 3D no LaTeX. TICZ 3D, vou pesquisar aqui. Pode dar uma brincada com isso aqui, ó. Ele te dá uns modelinhos prontos, cara. Ó. Ele te dá o código em LaTeX aqui, por exemplo, daquele... Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui tem o tronco de um cone, eu tinha visto que dava para fazer, só que eu tava com dificuldade em aplicar no Overleaf, entendeu? Entendi. Olha o tamanho desse código, velho. Ele dá uma geradinha nesse código aqui. Eu faria o seguinte, cara. O que eu ia tentar fazer? Na sua situação, pega um tópico específico e tenta treinar o ChatGPT aqui para ele entender que você está querendo gerar esse código em 3D. Eu estou querendo gerar em LaTeX um código para mostrar um objeto em 3D, e aí vai fazendo essa construção até ela ficar boa, cara. Porque realmente aqui a gente está com o tempo meio apertado, eu não conseguiria te dar em detalhes assim, porque não é tão imediato, tá? Mas existe esse text template aqui que ele te dá alguns exemplos em 3D e você pode tentar treinar o ChatGPT para responder essa dúvida mais específica. Mas é porque é uma dúvida muito boa, cara. É muito complexo. Sim, entendi, professor. Mas sabendo que dá, tá ótimo. Dá para fazer. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão. A Emily tá falando, o Bruno acabou de perguntar a mesma coisa que o Weber também, né? É possível fazer. A Emily disse, professor, sou inscrito no seu canal no YouTube, queria saber se ainda está fazendo curso de LaTeX. Tem o curso de LaTeX, sim. Obrigado pela pergunta, Emily.
A gente pode, inclusive, pensar aí um valor especial para quem tiver vontade de aprender mais. As aulas são separadinhas por tópicos, tá? Eu tenho o curso de LaTeX, o valor atual está em 160, você pode parcelar em até 4 vezes de 42. Eu já mostro logo, porque a galera gosta de saber o valor antes. Mas assim, ó, olha a quantidade de assuntos que a gente tem aqui, ó. Aqui já tem a ementa. Nesse link aqui, já vem a ementa. Só de boas-vindas, que é isso daqui, eu explico como funciona toda essa parte de cima do overleaf, detalhe por detalhe aqui, ó. São vários ícones aqui do lado esquerdo, cada um deles explicadinho, essa parte superior, como é que você compartilha com os outros, submete, mexe no layout, enfim. Aí nessa primeira semana, você veria tudo isso daqui, veria a forma como eu explico, ver se acha legal. A partir da primeira semana, se você gostou, não pede reembolso, né? E continua o curso. Aí vai continuar normal aqui, normas da BNT, tudo certinho ali, como mudar a fonte, etc. Ambientes matemáticos, como é que cria equação, símbolo, matrizes, teoremas, lemas, corolário. E eu tô na parte do TIC-Z agora. Não atualizou aqui na página, mas tem mais construção aqui, viu? A ementa tá maior do que isso no momento. Muito obrigado pela pergunta. Se vocês quiserem um cupomzinho aí, eu mando o cupom para vocês também. Bora, coloca aí o cupom. Vamos chamar de Olhar 90 esse cupom? Assim que finalizar, eu coloco o cupom disponível, tá? Você clica aqui em comprar, aí na hora de cupom de desconto, aqui embaixo, você escreve aqui, ó, digite o código, você escreve Olhar 90. Aí vai dar esse descontão aí para vocês. 160, bom, um monte de acadêmico de matemática focado em aprender. Eu vou dar um desconto de 50% para vocês, cara. Quem comprar agora, hoje, ao invés de 180, vai ficar por R$80, que é uma pizza hoje em dia. Olhar 90. Já vou criar aqui, inclusive. Muito, muito bom. Com certeza o curso deve estar muito bem feito. Já tô fazendo os vídeos agora, Leandro, dessa parte da inteligência artificial, hein? Então. E dá um trabalho isso aí, hein? Nossa. Tá mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, vou agradecer aqui o professor Fernando, mais uma vez. Esse tema de código, Putz, isso aqui é muito bom para a gente, né? Um professor, com certeza é muito útil. Vai usar a vida inteira isso aí, a não ser que não for professor, né? Mas se for dar aula, se for trabalhar, vai usar. E a tendência é como o professor falou, né? O professor Fernando falou, a questão é quem não se inteirar sobre essas coisas vai ficar para trás e corre o risco aí de ter algum problema mais para frente, porque muito lugar já está exigindo já, né? Quando fiz mestrado, a escrita da tese é em LaTeX. Então, já tem programas que começam a exigir certas coisas e aí não tem jeito, você tem que aprender. A questão da programação mesmo, o meu orientador, ele quer um próximo doutorando que tenha um conhecimento de matemática e de programação. Quanto mais souber programação, mais chance tem de crescer na carreira, porque aí arruma doutorado sanduíche fora, porque é difícil a gente explicar para um cara que não é da área de matemática, mesmo que ele seja da programação, o que fazer. Ele não entende, e aí você não consegue unir as duas coisas. Então, o cara da matemática tem que aprender programação para conseguir desenrolar certas questões de pesquisa. Tá? Então, é importante aí que vocês aprendam o máximo que vocês puderem dessa parte de programação, de LaTeX, isso aí vai ser muito útil para vocês aí, se vocês quiserem continuar os estudos em matemática ou em ciências exatas, em física, em engenharia, tá? Tem um filme, Leandro, que passou na TV uma vez, passou há muito tempo já, que é um pessoal que fura buracos, é um grupo de pessoas que furam buracos que é enviado para tentar destruir um asteroide, e aí precisaram treinar eles nas ciências para ir destruir o asteroide. A grande questão que ficou no filme, o furo foi, não era mais fácil pegar um grupo de cientistas que já soubesse tudo e tal, e treinar eles a furar buraco, né? Tipo assim, é mais fácil pra gente que é da matemática aprender programação do que o contrário, cara. Com certeza a gente tá na frente, assim,
em relação a quando for necessário aplicar programação em matemática, do que eles aprenderem matemática para fazer. Sim, com certeza. Até porque, pensa aí, quantos anos? Ó, eu estava fazendo doutorado. Quantos anos de estudo eu já tinha em matemática quando eu entrei no doutorado? E para você formar um programador, salvo engano, 2 anos, 3 anos aí de estudo em programação, você vai se formar num puta programador. 2 anos corrido aí. Muito bom programador. E já para você se formar um bom matemático, às vezes demora 6, 7, 8 anos. Então, assim, a equivalência com certeza é muito melhor. O cara que sabe matemática aprender computação, programação, é muito mais fácil, né? É, verdade. Então, tem nem comparação. Eu gostaria de agradecer também. Muito obrigado pela participação de vocês todos, tá? Pela presença aqui. Um dia que tá calor pra caramba, cada um com um monte de coisa para fazer, com certeza. E aqui aprendendo matemática, aprendendo programação, fazendo parte aqui das nossas conversas. Parabéns pelas participações aí. Não só aqui, né? Mas de forma geral no Olhar 90, que é eu acho, assim, particularmente uma ideia muito legal, né, de você olhar por outro ângulo aí a matemática, perceber que tem outras aplicações, né, que dá para fazer muita coisa legal aí. Parabéns para todos vocês pelo interesse. Eu agradeço mais uma vez aí sua presença, você está convidado a voltar sempre que você quiser. Se tiver novidades aí, coisas novas, estamos aí. E valeu, galera. Obrigado pela participação de todo mundo aí. Tá bom? Valeu. Falou. Tchau.